Olá, seja bem-vindo à quinta aula do curso de Android. Nessa aula, nós desenvolveremos um programa simples, entretanto, explicando alguns dos recursos que nós utilizamos para criar aplicações móveis. Muito bem, eu estou utilizando o Android Studio versão 2.3, onde eu já fiz o meu update diário, a fim de manter a plataforma atualizada e de acordo com os padrões das especificações Android. Ok, então para iniciar a nossa aplicação, nós vamos clicar aqui no botão Start e criaremos então nessa tela o nome do nosso projeto. Então nosso projeto se chamará primeiro app. Nós deixaremos o nome Company Domain como br.estudo. E o caminho onde está aqui é o caminho que você vai eleger na sua máquina, ok? Colocando a próxima tela, através do botão Next, surge então essa tela onde será configurado o tipo de desenvolvimento. Nós utilizaremos Phone and Tablet. E utilizaremos então a plataforma API 19.4.4 KitKat, que na aula anterior foi ensinado como fazer então o download de todos os SDKs disponíveis e necessários. Colocamos mais um Next. Nessa tela então nós temos algumas opções de telas pré-prontas, ou seja, de projetos que já estão com os seus elementos desenhados. Nós vamos utilizar aqui uma chamada Basic Activity. Faremos um Next e nessa tela nós configuraremos o nome dos alguns elementos. O primeiro elemento é o Activity Name. Significa que é a atividade principal do Android, que nós falaremos um pouco adiante, não nesta aula. E nós deixaremos como Main Activity o nome sugerido, que é a atividade principal, ou seja, Activity Main, ok? Ficará então com esse nome, considerando que letras maiúsculas iniciais, porque se trata de uma classe Java. O Layout Name está como Activity Underline Main. Nós deixaremos desta forma, com letras minúsculas, porque é o padrão do Android designado para a nomeação de arquivos que são do tipo XML, ou seja, o arquivo ActivityMain é o arquivo que faz o desenho, ou seja, o layout desta tela, que é uma view, e então ele segue essa padronização. Em Title nós mudaremos aqui, ok? Nós colocaremos primeiro app e Menu Resource Name nós deixaremos igual, como está. E aí faremos então um finish. Esse processo demora alguns segundos e não fique muito incomodado, isso demorará de acordo com a velocidade da sua máquina. Como você pode ver, o projeto está sendo criado. Alguns elementos vão sendo colocados na tela e você pode acompanhar aqui nessa barrinha inferior, onde eu mostro com o mouse. É aqui que acontecem as informações. Então, se eu clico aqui em Two Processes Running, é aberta uma telinha mostrando o que está ocorrendo, ou seja, como que a montagem do meu projeto está sendo dada. Enfim, em mais alguns momentos ele está finalizando aí, concluindo todos as suas configurações internas. Isso demora um tempo que você poderá ver aqui. Então, finalizou em 32 segundos, é o tempo que gastou para montar a nossa aplicação. Pois bem, nós temos a nossa tela que já foi explicada na aula anterior, e eu vou então, a partir daqui, começar a fazer algumas alterações para então desenvolver a aplicação. Primeira coisa que eu quero mostrar é que nós temos aqui uma área onde eu tenho a minha visualização, ou seja, a tela do meu smartphone, e aqui uma parte um pouquinho mais azul, ela tem a função de mostrar apenas onde o elemento está posicionado na tela. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar aqui em Layout, ActivityMain,
E nós teremos então aqui o nossa área de design, ok? Então nós vamos clicar aqui, nós queremos ver o que está acontecendo em relação aos elementos que eu tenho na tela. Então quando você clica aqui, você tem os elementos aparecendo aqui do seu lado esquerdo. Nós vamos colocar essa aplicação zerada, então eu vou clicar aqui e eu vou apagar, ok? Vou apagar todos os elementos, eu vou ficar com uma telinha em branco e a partir disso nós vamos começar a inserir objetos dentro na nossa view, ok? Que é o nosso design de tela. Então para isso nós vamos começar aqui com a guia All, nós vamos inserir um texto aqui dentro, me desculpe, antes disso nós vamos aqui em Layout, nós vamos colocar um chamado Relative Layout. Por enquanto nós ficaremos com o Relative Layout, serão explicados outros tipos de layout que também poderão ser usados para o desenvolvimento. Ok? Agora voltando lá, eu pego o meu objeto Text View e simplesmente o arrasto aqui para a minha arinha dentro da tela. Vou ampliar um pouquinho aqui, clicando no mais para ter uma visualização um pouco melhor. Uma Text View significa um objeto que funciona como um label. E eu vou configurar os dados desse objeto aqui sempre na minha lateral extrema direita, onde eu tenho ID, é o nome que eu reconheço esse objeto. Então, como ele se trata de uma Text View, eu vou nomeá-lo sempre com o objetivo que ela quer atender. Então, no nosso caso, nós vamos criar um formulário pequeno com 2 campos, com a intenção de, ao clicar no botão, faremos então a concatenação de um campo com um outro campo, de forma que ele apareça o resultado concatenado, ok? Então nós vamos colocar aqui esse text. Eu gosto de manter o nome do objeto, porque assim fica mais fácil de reconhecer posteriormente. E isso daqui, logo em breve, você vai entender qual o motivo. Então eu vou chamar isso aqui de TXT nome, ou seja, será o identificador do meu nome. Vou ali no palette e seleciono o texto. Vou pegar aqui o Plain Text e eu trago aqui num alinhamento, coloco então ele debaixo de Text View. Esqueci-me de um detalhe, voltando aqui, nós temos, além do ID, nós temos que configurar também o texto que será inserido nesse Text View. Então eu tenho aqui o Text View Text, tá? Que para eu fazer essa alteração, basta eu selecionar o componente e clicar aqui em Text View e trocar o nome, ou seja, colocar um texto que eu queira. Eu vou colocar aqui o texto nome, ok? Você já pode perceber que trocou aqui para nome. Quando eu pego o outro objeto, esse objeto já é de um tipo Edit Text, então eu vou trocar o nome dele de Edit Text nome, ou seja, Edit Text é um campo que vai receber dados, é um campo de entrada. E eu vou colocar aqui, em vez de name, eu vou colocar digite o seu nome. E aí você vai ter então aqui me desculpe, não é no text que nós vamos fazer, porque é o seguinte, o text é um campo de entrada, então eu quero deixar ele em branco. O que eu quero fazer é colocar um texto de orientação, e esse texto chama-se hint, ou seja, é uma dica, correto? Então vou colocar digite o seu nome. Então você pode perceber que ele ficou aqui um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais com alfa, né? Um pouquinho mais claro, acinzentado, significando que quando executar a aplicação, quando digitar a primeira letra, ele vai ser apagado. Então eu fiz isso para o nosso primeiro grupo, né? Nosso primeiro campo. Agora eu quero fazer então para o nosso segundo campo, que vai ser um novo text view que eu vou colocar. Eu vou chamar esse text view aqui de sobrenome, ok? E o teste eu vou chamar de sobrenome, ou seja, agora eu tenho os 2 labels. Vou pegar novamente mais uma caixinha do tipo text, vou trocar o nome dela de edit text para edit sobrenome,
e vou colocar aqui então o hint, apagando o text, colocando um hint. Digite o sobrenome. Poderia, como estou utilizando um hint, também deixar sem o label, mas para fins instrucionais eu estou mostrando como que se cria então o label. Pois bem, na guia All eu vou pegar um botão, vou colocar um botão aqui, darei o mesmo nome, mesma nomenclatura, então vou colocar aqui como button, que é um tipo, né, de botão, vou chamar de concatenar, button concatenar, e aqui o text dele eu vou chamar de concatenar. Então agora nós temos duas texts, duas edit text e um botão. Para finalizar, eu vou colocar mais uma text view, que essa text view, ela será a minha text view, que eu vou chamar de text view, de text resultado, ou seja, é nesta text view que nós vamos imprimir os valores concatenados deste campo com o deste campo. Voltando na text view, eu vou pegar aqui a parte de text e vou apagar, porque eu quero deixar ela simplesmente vazia, ok? Vou mostrar aqui uma extensão que quando eu clico aqui em View All Properties, eu tenho então aqui diversas opções para poder configurar esse controle. E uma delas que eu quero fazer é o controle da fonte, ou seja, eu quero pegar essa fonte e mudar o tamanho dessa fonte. Então eu tenho aqui várias opções. Você pode vir aqui desde o cor de frente, cor de fundo, você pode colocar desenhos, você pode dizer se ela vai ser editável ou não, se ela ganha, por exemplo, no fading aqui, se ela ganha as condições de ser transparente. Aqui nós podemos escolher o tipo da fonte que nós queremos, ok? Aqui o tipo de flutuação que essa fonte faz. Legal? Então, essas são algumas das opções que nós temos aqui para então mexer e fazer as configurações do nosso controle. Então aqui eu peguei por último o text size. Então vamos clicar nessa caixinha aqui, eu tenho um tamanho, eu vou colocar um tamanho bem exagerado, vou colocar o tamanho 30, ok? E vou exagerar, eu acho que o tamanho 30 está um pouco grande para o teste, vamos colocar o tamanho 24, é um tamanho ideal, ok? Então, desta forma, eu posso voltar clicando aqui nesse botão, naquela forma antiga, onde eu tenho aqui só alguns elementos. Então, dessa forma, eu já tenho aqui o meu desenho da aplicação pronto. Para testar, antes de fazer a nossa codificação, nós vamos executar essa aplicação. Então, para isso, nós vamos clicar aqui nesse botãozinho chamado AVD Manager, ou em inglês AVD Manager. Ao clicar nesse botãozinho, vai ser aberta uma tela para nós que vai permitir que nós criemos então os nossos emuladores virtuais para rodar a aplicação. Eu já tenho um criado, que é o Nexus 5X com API 23, e você pode criá-lo a partir do Create Virtual Device. Você tem várias opções aqui, desde escolhendo de TV, Wear, Tablet ou fone, ok? Nós vamos pegar o fone, e eu peguei o meu Nexus aqui, basta você clicar Next, selecionar aqui a opção que ele está dizendo para você selecionar, o Next e um Finish, e ao clicar em Finish nós teremos então alguma coisa deste tipo aqui, ok? Então agora, para executar esta aplicação, o emulador, basta nós clicarmos aqui na flechinha, na setinha verde, que significa que é para executar. Launch diz AVD in the Emulator. Veja bem, esta máquina virtual tem 4 GB, então ela necessita que você tenha bastante memória na máquina. Em caso você não tenha, você selecione uma máquina, um emulador que seja um pouco menor, ou seja, que consuma menos memória, ok? Eu vou dar o play aqui e isso demora um certo tempinho, então enquanto ele demora um pouquinho,
Eu dou um pause no vídeo e assim que ela estiver online, eu voltarei. Pois bem, está finalizando aqui então a carga do meu aplicativo. Como você pode ver, o Android Emulator está aqui com o Nexus. Essa tela de trás nós podemos apagar. E então nós vamos executar essa aplicação, ou seja, o objetivo é testar se a disposição da tela aqui está de conformidade com o que nós esperamos. Então, para isso, eu vou clicar aqui nesse botãozinho Run App ou Shift F10. Então, ao clicar aqui, vai ser aberto essa janelinha perguntando onde você quer executar. Então nós vamos executar aqui na nossa maquininha virtual que já está criada, né? Então nós damos aqui um OK e agora vamos aguardar. Olhando aqui nessa barrinha inferior, ele vai fazer a compilação usando o Gradle Building Running, né? Que ele está usando o Gradle Building e ele está sendo executado, ou seja, compilando essa aplicação. E então, ao ser concluído o processo de compilação, ele vai fazer a instalação do APK, ou seja, o arquivo de instalação do tipo Android, que vai para a nossa máquina virtual. Ocorreu um pequeno erro aqui, vamos corrigir esse erro, que é um erro da compilação. Eu vou retirar aqui então esse bloquinho de código do sistema aqui, ok? Eu vou salvar, vou realizar novamente aqui a compilação. Era um erro, é um erro inesperado, não era é um erro que foi construído porque tudo foi construído diretamente aqui utilizando o próprio criador da aplicação inicialmente. Então nós temos que aguardar aqui o processo de compilação. Você pode perceber que agora está tudo correto na compilação. Ele está fazendo a instalação do APK aqui na nossa maquininha, né, no nosso emulador. E agora é só nós aguardarmos aí então o processo de instalação e ele mostrar para nós o nosso formulário. Ou seja, nós temos aqui então os nossos dois campos, né, com as suas devidas etiquetas ou labels. Nós temos um botão aqui. Então, eu posso digitar aqui qualquer coisa, eu vou digitar Edson, você pode perceber que o texto que estava digite seu nome, ele sumiu ao digitar a primeira letra. Então eu coloquei aqui Edson, vou colocar o meu sobrenome, Melo de Souza, vou clicar no botão concatenar. É o que nós esperamos é o que aconteça ao clicar no botão concatenar, aqui apareça o nome concatenado. É claro que isso ainda não vai ocorrer porque nós não fizemos a codificação. Então vamos diretamente à codificação, onde eu vou clicar aqui em mainActivity.java, que já está aberto, e nós vamos utilizar então aqui dentro desse arquivo, logo diretamente abaixo desta linha Set Support Actions Bar, nós vamos colocar aqui alguns elementos. Então vou colocar aqui o seguinte, criando as variáveis para receber os valores da view, ok? Da view, ou seja, do nosso formulário. Pois bem, para fazer isso, se eu utilizei na minha Activity Main aqui, se eu usei elementos do tipo text, no meu elemento do tipo edit e button, eu preciso fazer uma declaração lá no meu Activity, lá no main Activity, para que o sistema possa reconhecer então esses objetos. Por quê? Ele trabalha por meio de referências. Então nós vamos criar aqui o final, nós vamos declarar então aqui uma constante, significando que esses botões não mudarão de nome. Então eu vou falar assim, ó, final. A primeira coisa que eu vou falar é pegar o meu edit text, ou seja, ele é um tipo de dados do Android, final edit text, eu vou chamar ele de nome então, ok? Que é o campo nome. Para isso, eu vou utilizar um comando chamado find view by ID. Esse comando faz o seguinte, ele busca um arquivo references chamado R do Android, que ele mostra para nós todos os objetos que estão inseridos em uma view,
ok? Então nós vamos colocar aqui Find View by ID, o arquivo R de References, nós vamos procurar então pelo ID do objeto. Por conta disso que eu nomeei os nossos objetos de forma que eles sejam elegíveis de uma forma mais rápida. Então eu vou querer pegar o meu Edit Text, que significa o Edit Nome, ok? Fiz esse comando. Isso aqui vai ficar vermelho, ele vai ficar vermelho por um motivo. Nós precisamos fazer uma compatibilização entre o valor que vem deste comando para o valor que está sendo atribuído à variável. Então, se eu declarei uma variável do tipo edit text, esse conteúdo aqui vem da minha view também tem que ser do tipo edit text. Para isso eu vou utilizar a técnica de casting. Olha lá. Eu vou colocar Edit Text, fiz então a transformação de tudo que for recolhido dentro deste comando será transformado no modo Edit Text, ok? E isso aqui também eu farei da mesma forma para o campo sobrenome, então colocando sobrenome, mas notem que eu estou seguindo aqui novamente a notação. Eu troco aqui no campo para sobrenome, basta você apertar Ctrl espaço que ele vai preencher automaticamente. Pois bem, nós já fixamos então as variáveis para nome e sobrenome e agora nós precisamos reconhecer o botão que está lá também. Então para isso eu vou criar um botãozinho aqui para nós, tá? Final, e eu vou criar um button e eu vou chamar de BT concatena, ok? BT concatena. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, é um button que eu vou utilizar. Eu vou usar o Find View by ID. ID lá eu chamei de button. Então olha só, botão concatenar já está lá, está tudo certinho. Ficou faltando aqui o seguinte: eu fiz aqui uma importação. Percebam, apertando apenas a tecla Alt Enter, eu já fiz então a importação dos meus elementos que eu vou necessitar. O Android ele nos dá o Android Studio nos dá essa possibilidade de você utilizar atalhos. E por fim, eu vou criar aqui mais uma variável, só que ela é do tipo Text View, porque é a saída. Então nós vamos chamar de resultado, ok? Resultado. Resultado é onde nós vamos fazer então a concatenação de um campo, que é o campo nome com o campo sobrenome. E qual a necessidade disso? A necessidade é que nós vamos manipular os dados desses elementos que não estão dentro desse arquivo. Então eu tenho que fazer referências a esses objetos. Por conta disso eu utilizo aqui então o Find View by ID. Farei da mesma forma que os demais, o casting, Find View by ID, r.id. E aí eu vou fazer text resultado, ok? Então tá lá o text resultado. Feito isso, então eu já tenho a minha aplicação quase que configurada para fazer então o objetivo, atender o objetivo dela, que é preencher os dois campos, clicar no botão e receber a concatenação. Muito bem, então aqui eu direi o seguinte: configurando a ação do botão. Qual é o nosso botão? É o nosso BT concatena. Então eu vou escrever BT concatena. Ponto. Eu quero pegar então desse objeto, que é o meu BT concatena, e através dele, ao clicar, eu quero que aconteça alguma coisa. Então para isso eu vou usar um método de BT concatena chamado setOnClick. E eu tenho um complemento chamado Listener, ou seja, ele fica escutando uma ação do botão. Então é o setOnClick Listener. Pois bem, criado isso, eu preciso criar agora uma instrução para que o botão seja instanciado. Então eu vou colocar um new, eu vou colocar um onClick Listener. Perceba o seguinte, que eu consigo fazer uma nova new onClick Listener, ou seja, eu estou criando uma nova instância desse botão para mim, e ao clicar em Enter, ele já vai
criar automaticamente todo este bloquinho, perceba. Então isso a IDE nos favorece de uma forma muito bacana. Então é o seguinte, vou colocar um comentário, aqui dentro vamos pegar, eu vou colocar aqui até entre aspas, vamos pegar os valores digitados. Como que nós pegamos o valor digitado? Eu posso criar tanto uma variável, então como eles são strings, nós vamos criar o que? String v de variável nome, string vnome vai receber quem? Vai receber então este nome aqui, que é o nosso objeto, nome ponto. Para isso nós precisamos pegar o valor que está nesse nosso objeto. Para isso existe um método chamado getText. Ok? O método getText vai fazer isso por nós. Entretanto, eu preciso falar que eu quero que seja convertido tudo para string. Então, olha o que foi feito. Foi criada uma variável chamada vnome. Essa variável recebeu o objeto nome com o método getText transformado para string. Então, da mesma forma, eu seleciono a linha, aperto o Ctrl D, eu tenho uma cópia da linha, ok? E eu vou colocar então a sobrenome, que é o meu outro objeto. Então, sobrenome, aqui eu vou trocar para sobrenome. E eu tenho então o sobrenome getText. Feito isso, agora nós vamos fazer o que? Realizar a concatenação e apresentar o resultado lá na view, ou seja, no nosso formulário, na nossa telinha, ok? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu campo resultado aqui, que é meu objeto resultado, e vou invocar o método dele chamado setText, ou seja, você que já está acostumado com orientação a objeto, nós estamos utilizando o método dos getters e setters dos objetos. Então, no caso aqui é o setText. O que nós queremos fazer então? Pegar o nosso vnome, ok? E somá-lo, ou melhor, concatená-lo, né? Com quem? Concatená-lo com o nosso v sobrenome. Percebam que eu fiz aqui uma concatenação para dar um pequeno espaço, de forma que ele possa vir com uma separação, senão ele virá todo colado. Então temos aqui já o nosso objetivo cumprido. Agora nós vamos executar essa aplicação e, ao preencher os dados e clicar no botão, o botão vai seguir então essas instruções, esses procedimentos, e vai mostrar então para nós o resultado na tela. Então vamos lá, eu vou clicar aqui no meu botãozinho de executar. Vamos olhar aqui o que está acontecendo na telinha embaixo. Ele está compilando novamente a aplicação e vai fazer o envio dessa aplicação então para o nosso emulador. Aguardemos mais um pouquinho, ele já está carregando a aplicação foi carregada. Novamente a mesma tela que a anterior, só que agora nós temos os códigos que farão então dar funcionamento. Então aqui no primeiro campo eu vou escrever o meu nome, Edson, e aqui eu vou colocar Melo de Souza, e espero que ao clicar no meu botãozinho, cá, vamos tirar isso daqui, ao clicar em concatenar, ele vai então mostrar o nome Edson Melo de Souza. Você pode perceber que é uma codificação bastante simples, apesar do grande número de códigos para fazer essa concatenação. Nós precisamos deixar aqui bastante frisado que para eu fazer a configuração dos elementos que eu tenho aqui então na minha tela, tá? Vou reduzir aqui um pouquinho para caber. As configurações que eu tenho na minha tela, elas devem ser então setadas, configuradas aqui no meu arquivo mainActivity.java. Pois bem, essa aula ela é um pouquinho mais extensa, existem vários elementos ainda a serem abordados, que nós falaremos nas próximas aulas, e eu espero que esse vídeo possa ajudá-lo aí a criar a primeira aplicação.
Então, como um exercício, eu vou deixar para vocês, seguindo aí os mesmos conceitos que nós fizemos, eu vou deixar um exercício aqui proposto. Então vamos colocar proposta de exercício, que é a seguinte, tá? Desenvolver uma pequena calculadora com as operações básicas. Lembrando de uma coisa, né? Todas aquelas regrinhas que nós temos da adição, da subtração, da multiplicação e principalmente da divisão, nós precisamos utilizar as conversões de dados, né? Então, atenção, conversão de dados, ou melhor, né, do tipo dos dados. Nós temos também algumas restrições acerca da divisão. Então, a divisão, ela é o quê? O resultado é real, ou seja, nós temos aí decimais. Uma outra coisa que nós temos aqui é uma sugestão, né? Sugestão, então vou colocar aqui, sugestão, utilizar botões para cada operação, ou seja, você terá um botão de adição, um botão de subtração, de multiplicação e um de divisão. Por enquanto, em outras aulas nós aprenderemos a utilizar grupos de botões, nós aprenderemos a utilizar caixas suspensas, enfim. Então eu espero que esse vídeo possa ajudá-lo na compreensão do desenvolvimento inicial de sistemas Android. É isso aí e até a próxima aula.